Podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar. Olá, ouvintes da Rádio Web TJBA. Estamos estreando o podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar, uma iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PMEC e que conta com o apoio da ASCOM. Para abrir esta caminhada promissora, conversaremos com a juíza Cristiane Menezes Santos Barreto, coordenadora do NUPEMEC. Falaremos sobre a relação entre os métodos consensuais de solução de conflito e a literatura. Doutora, seja bem-vinda. Muito obrigada, Gleice. É com muita satisfação que estou aqui hoje para falar sobre um tema tão precioso e tão corriqueiro, mas que ainda é estranho ao pensamento e à realidade de muitos, que é como nós temos a capacidade e a possibilidade de resolver os nossos próprios conflitos. Quem nunca presenciou ou viveu um conflito, não é, doutora? É interessante prestar atenção no modo como lidamos e saímos dessas situações. Se é, por exemplo, comemorando uma decisão que favoreceu única e exclusivamente uma das partes, ou se é com aquela sensação de, poxa, valeu a pena ter esse processo de construção mútua entre os envolvidos, apesar das dificuldades. O que é que diria Rubem Alves sobre isso? O Rubem Alves tem um livro que eu gosto muito, Ostra Feliz, Não Faz Pérola. E nesse livro ele fala sobre os limites da palavra. E ele diz assim: não é a letra que convence. Não é a letra do que falamos, mas é a música. A música que se ouve no interstício da fala. Mas o que a alma ouve é a música. E o segredo da comunicação é a poesia. Porque se a sua palavra não entra como música e como poesia no meu pensamento e no meu coração, ela é incapaz de se fazer sentido para mim. Nossa, então tem a ver com a forma como o que eu digo impacta no outro. Exato. Você, como emissora, você é responsável pela fala daquilo que eu vou entender. Não importa o como você fala, mas importa o quão música é para mim, para que eu não entre em conflito com você. Então, quando ele diz sobre esses limites da palavra e sobre a música, isso me remete a essa forma de conciliação. Quando você me pergunta e quando você coloca aqui como é sair de um conflito com a satisfação de que valeu a pena aquele diálogo, é que ele passa a ser música para os nossos ouvidos. É que a solução construída passa a ser música para os nossos ouvidos. E a gente fica motivado e acredita que o diálogo é sempre a melhor opção à violência. E nessa seara da resolução de conflitos, muito se fala sobre conciliação e mediação. Tem diferença entre esses dois métodos? E, a propósito, como o NUPEMEC age nesse cenário? O NUPEMEC é o Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Conflitos. Ele vem como um órgão estratégico ligado a todos os tribunais de todo o país, previsto pelo Conselho Nacional de Justiça, através da Resolução 125 de 2010, que diz que nós precisamos tratar o conflito de uma forma consensual autocompositiva. Tradicionalmente, Gleice, nós temos a solução do conflito através da sentença. O juiz adjudica a fala daquelas partes e diz o direito, supostamente, ao caso concreto. Com a sobrecarga do judiciário, a, vamos dizer assim, limitação em dizer e pacificar o número de demandas que existem no judiciário nacional e também a superficialidade com que os processos entregam a demanda, superficialidade no sentido de que o processo judicial lida com a lide processual, que é aquela onde a parte diz, a outra parte resiste. É o conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. É a lide processual. O juiz está adstrito às provas dos autos. A mediação, ela inaugura uma nova forma de diálogo no processo. Ela abre espaço para a negociação. Ela abre espaço para o diálogo. Perfeito. Ela alarga as fronteiras do diálogo, como eu gosto de dizer.
Porque no processo judicial, o diálogo é estreito e limitado justamente pelo processo. Porque o método autocompositivo, mediação e conciliação, é uma forma de solução pacífica que vem, como disse, inaugurado pela Resolução 125/2010. Depois ele ingressa no nosso ordenamento jurídico, no nosso Código de Processo Civil, como etapa obrigatória de um processo, ou como etapa pré-processual. Depois nós temos a Lei de Mediação, que disciplina que é mediação, a conciliação. E você me pergunta, existe uma diferença entre mediação e conciliação? Como disse, mediação e conciliação são métodos autocompositivos. O que é autocompositivo? Nós construímos algo. Heterocompositivo é um terceiro diz para a gente algo. Sim. O terceiro pode ser o juiz, o terceiro pode ser o árbitro. Por isso que é heterocompositivo. Então, nesse movimento de autocomposição, a mediação é mais ampliada do que a conciliação. Porque se na mediação e na conciliação você tem um terceiro imparcial, mas a conciliação, ela meio que limita o objeto a ser discutido e a ser dialogado entre as partes. Existe uma avaliação daquilo que o juiz vai decidir para aquele caso. A mediação você não está adstrito aos limites da lei e você pode até extrapolar aos limites da lei. Tanto é que a mediação, ela tem princípios próprios de confidencialidade, imparcialidade do mediador. Quando a senhora fala que você não tem limites e pode extrapolar, são os envolvidos que ganham esse protagonismo na resolução, doutora? Exatamente. Você usa a palavra certíssima. Os mediandos, as partes, os envolvidos no interesse de conflito, eles são protagonistas da sua história, das suas histórias. E o mediador, que é um terceiro imparcial, que pode ser judicial ou extrajudicial, ele tem como papel principal trazer à luz o que está escuro pelo conflito e pelas emoções. Doutora, quais são os requisitos para ser um mediador? O mediador judicial, ele precisa ser formado pelo menos em 2 anos na instituição de ensino superior, ele precisa ter um curso específico credenciado pelos tribunais, pelas escolas judiciais. Já o mediador extrajudicial, não. Ele não precisa ter necessariamente uma formação específica, ele precisa ter a expertise sobre a matéria. Basta que ele seja apto a dialogar e ajudar a resolver o conflito. A conciliação, ela é sempre conhecida como judicial. E existe um conciliador que está limitado pelos termos do processo. Esses métodos tendem a dar uma resolução, eu diria, mais eficiente para o processo, pois, na melhor das hipóteses, resolve-se o conflito sem precisar levá-lo à via judicial, correto? Hoje, em verdade, Gleice, nós temos o seguinte cenário. O acesso à justiça, como disse o Kazuo Watanabe, como afirma, o acesso à justiça, o acesso eficaz à justiça, o acesso à justiça justa, ela é contemplada pela mediação, pela conciliação. Quando o processo já está instaurado, em curso, é possível que o juiz, ao analisar o processo, remeta para um CJUSC, Centro Judicial de Solução de Conflitos, para que as partes possam ter a oportunidade de dialogar de uma forma mais ampla, porque é importante dizer que o juiz não faz a mediação dos seus próprios processos, porque a sua imparcialidade ficaria comprometida. Porque há uma gama de informações sobre necessidades, sentimentos, vulnerabilidades que não cabem em um processo judicial. Para você que está sintonizado agora na Rádio Web TJBA, estamos com a juíza coordenadora do NUPEMEC, doutora Cristiane Barreto, falando sobre as diferenças, aplicabilidade dos métodos de conciliação e de mediação e, claro, sob a ótica da literatura. É importante dizer também que só há possibilidade de resolver os conflitos por essas vias ou método de autocomposição se as duas partes envolvidas concordarem. O que fazer se um deles simplesmente rejeitar um desses caminhos e se fechar como uma ostra, né? Relembrando aqui Rubem Alves. Exatamente. Se um deles se fechar como uma ostra, se recusar fazer um acordo, a sessão de mediação, ela precisa ser interrompida. Por quê?
Porque, Gleice, e a todos que nos ouvem, a mediação ela é voluntária. A conciliação também. Então, se você não quer participar daquele movimento, apesar de que no Código de Processo Civil existe uma sanção ao réu, caso ele não compareça à sessão de mediação, porque existe uma triangularização do processo. Há uma citação, que é o ato de chamar o réu para o processo. Mas ele pode dizer que não quer conciliar. Ele tem que comparecer. Aí você me pergunta, nossa, que espécie de voluntariedade é essa que eu sou obrigada a comparecer à sessão, mesmo sem querer olhar para a cara da pessoa? Não virou uma bagunça. Mas é porque nós temos um processo extraprocessual, ele não precisa comparecer. Mas sim, ele vai e diz, não quero fazer acordo. E se fecha, como uma ostra. Mas isso não quer dizer que ele resista ao conflito também. Porque o fato de você, às vezes, silenciar, pode ser simplesmente que você não quer dialogar, mas que você também não causa o conflito e a agressão ao direito do outro. Doutora, agora fala para o nosso ouvinte como ele pode, ao acordar, lidar com os conflitos que vão surgindo ali no dia a dia. Gleice, o conflito é inerente às nossas relações humanas. O conflito é inerente ao ser humano. É natural. Isso significa dizer que a gente tem que olhar ele de forma positiva, de forma a ser um processo de evolução, de educação, como alguns gostam de dizer, de empoderamento. Então, o conflito, ele vem comigo todos os dias. Ele está dentro de mim, porque a gente não é linear. Então, o conflito, quando eu abro os olhos, ele diz assim, levanta ou não levanto? Comigo também acontece. Continuo na cama ou não continuo na cama? O despertador toca, a gente desliga o despertador e digo, mais um segundo. Olha para o banheiro e diz, vou tomar banho ou não vou tomar banho? Vou comer ou não vou comer? Aliás, o conflito é algo que a gente tem dentro da gente do bem e o mal, se você for pensar assim. Às vezes a gente quer fazer algo que não deveria, e às vezes a gente deve fazer algo que não deve fazer, ou que não quer fazer. Então, o conflito faz parte da minha natureza humana, da sua. Nós que temos atitude, que temos comportamento, estamos pautados por esse movimento. Sabe uma coisa interessante que eu gosto de dizer sempre? A mediação não é exclusiva do judiciário. A mediação extrajudicial faz parte de uma realidade mais antiga do que a própria humanidade. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui na Rádio Web TJBA. Então, eu quero agradecer, em especial à Ascom, por oportunizar esse momento de falar e descortinar, esse momento de você educar as pessoas sobre as potencialidades e sobre a democracia do poder de decisão. O poder de decisão não é privativo do judiciário. Querido ouvinte, o podcast Pontes em Construção, Mediar e Conciliar é uma iniciativa do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos no PMEC e conta com o apoio da Ascom. Esse foi o primeiro episódio. Continue conectado ao canal do YouTube do PJBA. Até a próxima!